Muy, muy buenas tardes, amados amigos e irmãos. Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações, ministros, igrejas, que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, seja sobre todos nós e nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendermos e nos aumente a nossa fé ao grau máximo para a nossa transformação. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leiamos no capítulo 15 de São Mateus, versículo 21 ao 28, o caso da mulher cananeia, a qual, com certeza, era gentia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despeça, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para essa ocasião é: seja feito conforme a tua fé. Ou seja, conforme a tua fé seja feito. Podem se sentar. Encontramos através da Escritura diferentes casos na qual Jesus diz às pessoas: seja conforme a tua fé, ou a tua fé te salvou. Como disse a mulher que sofria de fluxo de sangue e tocou a borda da vestimenta do Senhor e foi curada. Portanto, há um mistério no tema da fé. O apóstolo Paulo nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se veem. por ella alcanzaron Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos haber sido constituido que os mundos pela el universo palavra de Deus foram criados, de modo que lo que se ve de maneira que aquilo que se vê de lo que no se ve. não foi feito do que é aparente. O sea que Ou seja, la fe es que a fé muy importante é muito importante para todos los seres humanos. para todos os seres humanos. Se requiere É preciso la fe a fé para creer la palabra de Dios, para crer na palavra de para Deus creer que hay un Dios e para crer poderoso, que é y Deus por consiguiente para Todo-Poderoso comprender que hay e, consequentemente, para compreender que há uma vida después de esta vida e para terrena, crer que há um Deus Todo-Poderoso, consequentemente, para compreender que há uma vida depois desta vida terrena e que não somos os únicos que existimos. también Também tem vida en otras em outras dimensões, porque son 7 dimensiones porque são 7 dimensões y por consiguiente e, consequentemente, hay vida tem vida en otras dimensiones, em outras dimensões. pero las personas no saben cómo es Mas as pessoas la vida não sabem en otras como é dimensiones, a vida em outras dimensões. no saben cómo será. Não sabem como vai ser. La mayor parte de las personas A maior parte das pessoas no saben não sabem como será la vida a vida después de la muerte física, depois da morte física, porque estamos aquí en la tierra porque estamos aqui para na vivir Terra solamente una temporada, para vivermos apenas uma temporada e depois salir para vivir, sair para viver, diríamos, diríamos, en otro mundo, em outro mundo, en otra dimensión. em outra dimensão. Así como usted nace y vive, Assim como você nasce, vive na perteneciente a Terra, una familia, una casa, pertencente a uma família, a uma de casa, acuerdo a la familia en la cual, de acordo à família na qual você nasceu, así también assim também, de acuerdo a la casa, a la familia de acordo à casa, espiritual a família espiritual en la cual y a la cual usted pertenece, na qual e a qual você pertence, su vida será a sua vida. espiritual A vida espiritual transcende después de la muerte, depois da morte, en donde onde ya la persona no puede hacer nada a de pessoa já não pode fazer nada si quiere otra clase de vida. ou decidir se quer outro tipo de Porque vida, eso se decide estando porque isso en esta tierra. tem que ser estando Y hay nessa solamente terra. dos cosas que deciden a dónde la persona va. E há somente duas coisas que decidem onde a pessoa irá, Eso es e isso é la fe a fé y la duda o e a incredulidad. dúvida ou incredulidade. Por eso Jesús cuando mandó Por isso, quando Jesus mandou a predicar el evangelio pregar o Evangelho en San Marcos, em São Marcos, capítulo 16, versos capítulo 16, versículo 15 al 17, 15 ao 17, dijo, "Id por todo el mundo disse: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. toda criatura. El que creyere y fuere Quem bautizado crê e for batizado será salvo. será salvo. Mas el que no creyere Mas quem não crê será que será o quê? condenado. Condenado. Tan sencillo como es. Simples assim. No es como algunas personas Não é como piensan, algumas pessoas que hay que pensam, estudiar mucho que tem que estudar muito para ir al cielo, para ir ao céu, o que no hay que saber nada, ou que não tem que saber nada, o que cualquier ou que
Qualquer religião que a pessoa tenha é suficiente. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, que ninguém vai para o céu e ninguém se aproxima de Deus a menos que seja por meio de Cristo, através de Cristo, que é o sumo sacerdote do templo celestial. E assim como o povo de Israel, para se aproximar de Deus, dependia dos sacrifícios que Deus tinha estabelecido e da intervenção do sumo sacerdote, passando o lugar santíssimo no dia 10 do mês 7º, no dia da expiação, com o sangue do cordeiro da expiação, o bode, pelo Senhor, que era sacrificado, e depois o seu sangue levado pelo sumo sacerdote ao lugar santíssimo, em uma vasilha no qual tomava do sangue e aspergia sobre o propiciatório 7 vezes. E depois também levava o incensário, que tinha a ver com as orações da confissão do povo e do sumo sacerdote, para que essas orações, onde se pedia a misericórdia a cada um como indivíduo, e o sumo sacerdote também, e apresentava diante de Deus, chegava e primeiro passava pelo lugar onde estava o lugar para oferecer as orações, que é o lugar onde o pai de João Batista, Zacarias, se encontrou com o anjo Gabriel. Lá no altar do incenso, onde as orações subiam para Deus, e depois o sumo sacerdote passava ao lugar santíssimo com o incensário e se enchia de fumaça o lugar santíssimo, e ali aparecia Deus no meio dos 2 querubins de ouro. E o sumo sacerdote obtinha o perdão e misericórdia para o povo. Ele entrava umas quantas vezes de acordo ao que correspondia o mandato divino. E tudo isso depois no Novo Pacto, no Novo Testamento, também tem que se cumprir de etapa em etapa. Agora encontramos que é preciso a fé para tratar com Deus e Deus tratar com as pessoas. A Escritura diz: sem fé é impossível agradar a Deus.
E se Deus não se agrada da pessoa, como Deus vai tratar com a pessoa? E como a pessoa é, se não agradar a Deus, como vai tratar com Deus? É preciso a fé. É preciso crer na palavra de Deus, que é o pensamento divino, pensamento de Deus, expressado em forma de letra, para que o tenhamos e saibamos, conheçamos a mente de Deus. Esses pensamentos de Deus saíram de Deus o Pai, através do Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é o anjo do pacto. E em palavras mais claras, é Jesus Cristo em seu corpo angelical. Por isso São Paulo, no capítulo 2 do livro aos Coríntios, capítulo 2 do livro aos Coríntios, versículo 8 em diante diz: versículo 7 em diante diz: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, ou seja, que o Evangelho e as cartas apostólicas e no livro de Apocalipse, tudo isso é sabedoria, mas sabedoria de Deus para o ser humano. Lembrem que nos livros e atualmente nos computadores estão armazenados a sabedoria das gerações passadas e dessa geração na qual vivemos. E na Bíblia está armazenada a sabedoria de Deus de tempos passados, e esteve se armazenando mais sabedoria de Deus de etapa em etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Começou-se a armazenar a sabedoria de Deus para o novo pacto nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos e no tempo dos mensageiros de cada etapa da Igreja entre os gentios. Entre os gentios, o apóstolo Paulo é o mensageiro mais sábio de todos. E depois o reverendo William Branham. E é por isso que a igreja entre os gentios tem estado usando também as cartas apostólicas, que contém o sentido ou interpretação dos evangelhos ou do evangelho que está distribuído nos 4 tomos, chamado Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo São Lucas e Evangelho segundo São João. E o livro dos Atos é
o livro dos Atos do Espírito Santo nos dias dos apóstolos lá em Israel, e que também incluiu os Atos do Espírito Santo entre os gentios daquele tempo, de São Pedro e de São Paulo, porque o Evangelho veio aos gentios através de São Pedro e São Paulo. São Paulo na casa do centurião romano, e depois através de São Paulo entre os gentios, o qual foi o mensageiro para os gentios, e é por isso que até o nosso tempo se continua usando as cartas apostólicas de São Paulo, que tem a revelação divina do programa de Deus para o novo pacto, para assim a Igreja do Senhor Jesus Cristo está bem fundamentada em tudo o correspondente ao novo pacto. E por isso, depois os mensageiros das próximas etapas ou eras da Igreja mantiveram as cartas apostólicas e, sobretudo, as cartas do apóstolo São Paulo, que é a que estabelece as doutrinas no meio do cristianismo. Temos também o livro do Apocalipse, que mostra a revelação de Jesus Cristo em sua igreja, ou seja, que mostra como Jesus Cristo se revelou, porque ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nos mostra como tudo tem sido, ou seja, que nos mostra o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer no futuro. O passado, presente e futuro contém o livro do Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja. A leitura que estamos tendo diz, falando dessa sabedoria, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para os que o amam. Para quem? Para nós. E, consequentemente, para os crentes que viveram em outras eras, os quais também desfrutaram dessa sabedoria divina. Portanto, a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, é a sabedoria divina expressada em forma de letra, trazido pelo Espírito Santo através de seres humanos, nos quais se manifestou o Espírito Santo para trazer a revelação divina de todas as coisas que é necessário que os seres humanos e sobretudo os que têm no pacto vigente do seu tempo.
Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Como veio essa revelação? Pelo Espírito Santo, que é Cristo em seu corpo angelical. Cristo mesmo disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. São Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20, e São Mateus 18, versículo 20. Mas ele disse, ele disse em São João também, capítulo 16, capítulo 16, versículo 12 em diante, o qual indica que quando ele esteve na terra, não revelou tudo o que ele tinha para a sua igreja. Ainda tenho muitas coisas para dizer-lhes, mas agora não podeis suportar. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por sua própria conta, senão fala tudo o que ouviu. O que ouvi de quem? Do Pai. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E no capítulo 14, versículo 26 de São João diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Evangelho foi o Espírito Santo recordando todas as coisas que Cristo disse. E, consequentemente, foi escrito o que o Espírito Santo recordou nos apóstolos do ministério de Cristo e das coisas que ele falou e que ele realizou. No capítulo 15, versículo 26, diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai lhes hei de enviar, aquele Espírito de verdade, ou seja, o Espírito Santo, que procede do Pai, lhes testificará de mim. E vós dareis testemunho também, porque tens estado comigo desde o princípio. Ou seja, que o que vem para dar testemunho de Cristo é o Espírito Santo.
e depois os apóstolos que estiveram com Jesus, nos quais estava o Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes, teriam dado testemunho de quem? De Cristo. E todos os crentes, com seus mensageiros de Ariera, também têm dado testemunho de Cristo, porque Cristo, em Espírito Santo, tem estado no meio da sua igreja usando seres humanos. E ainda está, ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Esta é a sabedoria que foi escrita na Bíblia e que ainda encontramos que coisas que não estavam ampliadas têm estado sendo ampliadas pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham, e ainda continuarão sendo ampliadas mais à medida que chegue o tempo para o seu cumprimento. E o que foi prometido para o nosso tempo vai se cumprir, tem que se cumprir, porque é a palavra prometida de Deus para todos os crentes em Cristo. Mas agora continuamos no capítulo 2 da carta de 1 Coríntios. Nós paramos onde diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Ou seja, que até o profundo de Deus, o Pai, o Espírito Santo, que é Cristo, em seu corpo angelical, o anjo do pacto, através do anjo do pacto, é que vem a revelação de Deus, o Pai, ao seu povo, que está no pacto vigente, correspondente ao tempo que está vivendo, porque assim como foi com o povo hebreu, depois é com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Toda a revelação de Deus obrigatoriamente tem que vir através do Espírito Santo, que está no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nenhuma outra revelação para o tempo final pode vir de outra forma. Tem que vir no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, através do instrumento que Ele tenha para esse tempo. E é confirmado a igreja na revelação que já veio recebendo da parte do Espírito Santo, de etapa em etapa. E não pode pôr outro fundamento senão o que já está escrito, que é Jesus Cristo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós vimos que a revelação vem à igreja através do Espírito Santo, que é o anjo do pacto, que é o corpo angelical de Deus, que é a imagem do Deus vivente, o qual é Cristo em seu corpo angelical, o qual e através do qual Deus criou todas as coisas. É por isso que não pode ser entendida de outra forma a revelação de Deus, o Pai através de Jesus Cristo. Vejam, Hebreus capítulo 1, versículo de 1 ao 3, diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez também o mundo. Os últimos dias são, lembrem que um dia diante do Senhor para os seres humanos é como 1000 anos. Segunda de Pedro capítulo 13, versículo 8. E agora, os últimos dias diante de Deus são o 5º, 6º e 7º milênio. Assim como os dias da semana são, os últimos dias são, os dias finais ou últimos dias são quarta, quinta, sexta e sábado. Consequentemente, cada um desses 3 dias está representado em dia da semana também, e por isso o 7º dia da semana, sob o pacto da lei, é o dia de repouso, o dia de Deus, para ser dedicado a Deus, e ter as coisas do programa de Deus, ter atividades espirituais para o povo hebreu. E em termos proféticos de tempo, o 7º dia ou último dia é o 7º milênio de Adão para cá. Tão simples assim. E assim como o dia de sábado é chamado o dia do Senhor, lá no pacto sob a lei, no dia 7º diante de Deus, que é o 7º milênio, é o dia do Senhor, o dia para o reino do Senhor, o reino milenial. E nas palavras de Cristo, quando disse que o Filho do Homem é Senhor do sábado, vejam, porque é um dia para o Senhor. O 7º milênio é o dia diante de Deus, o dia do Senhor para o seu reino milenial, onde eu estarei. E quem mais? Cada um de vocês também. Agora lembrem
as palavras de Cristo à mulher que teve fluxo de sangue e foi curada. Ele disse: a tua fé te salvou. Salvação, cura. E lembrem que as coisas de Deus são por fé. E recebemos a bênção de Deus por fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor e a escutamos, a lemos, a cremos com a alma, porque com o coração e a alma se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Portanto, quando falamos essas promessas, as estamos confessando de acordo ao que cremos no coração. Mas se a pessoa lê e depois diz: eu não sei se isso é verdade ou não, está confessando incredulidade. Portanto, para ela, essas promessas não serão cumpridas. É para os da fé de Abraão, que são filhos e filhas de Deus, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Lembrem que quando a pessoa crê, não está raciocinando, está crendo. Se raciocina no espírito da pessoa e se crê na alma da pessoa. Por isso Cristo sempre dizia que seja feito. Disse a mulher cananeia que era gentia e que Cristo aponta eles, aponta os gentios como cães. Era a forma na qual naquele dia. E também encontramos que os judeus, quanto à agricultura, os aponta como figueira. Ou seja, esse é o simbolismo na Bíblia. Agora a mulher que foi curada, tocando somente uma parte da vestimenta de Cristo, como ponto de contato, porque ela cria que se tocasse naquela parte do vestido de Cristo seria curada. E foi ativado o poder, porque a sua fé creu que tocando apenas na vestimenta de Cristo seria curada. E o poder de Deus que estava em Cristo saiu de Cristo até a mulher, a qual obteve cura. E Cristo disse: a tua fé, filha, a tua fé te salvou. É também assim que dizemos quando nós recebemos cura. Dizemos: Deus, Cristo me salvou dessa doença. É preciso a fé, porque a fé está na alma da pessoa. A fé, quando a dúvida se ativa, porque o ser humano tem livre-arbítrio.
Quando a pessoa lê ou ouve a palavra de Deus, pela fé, pela palavra de Deus vem a fé. E a atitude correta diante da palavra de Deus é crer. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ao crer, pois está usando a fé, porque fé é crer, está crendo, sem lugar para dúvidas. Não tem que raciocinar em nada. A palavra de Deus diz, Deus diz, e consequentemente, isso é assim. Entenda ou não entenda. Porque o entendimento vem na parte do espírito da pessoa, onde essa palavra que creu depois passa, acompanhada da fé, e então começa a ter maior conhecimento daquilo que creu, sabendo que era a palavra de Deus e que deu essa fé genuína, a qual se agarrou dessa palavra, sabendo que sem fé é impossível agradar a Deus, e o contrário é, com fé é possível agradar a Deus. Então é importante que ao saber o que é palavra genuína de Deus, a deixemos entrar em nossa alma, e depois vai passar o espírito da pessoa para obter um amplo conhecimento a respeito dessa palavra que creu de todo o coração. Por isso, os crentes em Cristo são filhos de Abraão, são da fé de Abraão. Poderia entender ele e Sara, a promessa que Deus fez ou fez a Abraão de que teria um filho, e ele já tinha 75 anos de idade, e os anos passavam e não chegava. Se ele pudesse raciocinar, ele diria: eu mal entendi a Deus, eu entendi mal a Deus. Mas quando Deus fala, a pessoa crê tal e como está ali, mesmo que não entenda. Depois, mais adiante, vai entender. Como Jesus disse a Pedro: o que tu não entendes agora, entenderá depois. Não tem problema nenhum de não entender o que não entendes agora. O Espírito Santo ensinará todas as coisas, portanto haverá um ensinamento, onde tu obterás conhecimento do que tu não podes entender, compreender agora. Entre os gentios, Cristo achou uma grande fé. Tem fé pequena e tem fé grande. Aos discípulos, quando eles estavam na embarcação, e a embarcação estava por afundar, por conta dos ventos e a tempestade, no grande mar da Galileia, e todos estavam temerosos, Jesus estava descansando. O acordam e dizem a ele:
Não tenha cuidado de nós, veja que perecemos. E ele disse: cadê a vossa fé? Falou aos ventos, à tempestade, que cessasse, e cessou. E então os discípulos dizem, entre eles: quem é esse homem que até o vento e as águas ele fala e o obedecem? Seria que eles não sabiam quem ele era? Era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, vivente, encarnado. Agora, lembrem que o mar também representa nações, povos e línguas. A embarcação representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, e a tempestade são os problemas pelas quais a igreja passa. Mas ele sempre tem estado no barco, na travessia de um lado para o outro. Tem sempre um momento na qual, digamos, como quem é despertado. Isso é de era em era, quando aparece o mensageiro de cada era. Aí ele tem que despertar a palavra, fazê-la viva e cumprir tudo o que ele prometeu. Porque essa é uma palavra viva, porque ele e a palavra são a mesma coisa. Agora, Cristo disse à mulher samaritana: o que queres? E ela disse o que queria. Lembrem que a mulher samaritana era gentia. E ele fala a palavra, e aconteceu o que ela queria. É que Jesus Cristo tinha poder absoluto sobre toda a criação. Por isso ele dizia: o Filho do Homem tem poder. E assim por diante, para ressuscitar ou curar os doentes, porque era Deus nele, velado em carne humana, manifestando o seu poder através do Espírito Santo, operando no véu de carne chamado Jesus. Por isso Jesus Cristo dizia: o Pai é maior que eu. Como o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, alma, espírito e corpo, o maior em você e em mim como seres humanos é a nossa alma. Por isso, quando se fala da salvação, se diz: do que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não diz perder os corpos, perder a sua alma, porque a alma é o que na realidade a pessoa é a essência do ser humano. Assim como Cristo dizia: o Pai é maior que eu, assim você pode dizer: a minha alma é maior que eu, que esse corpo físico que eu tenho. E é maior que o Espírito também, porque o Espírito é um corpo
de outra dimensão. Para os judeus, se esperava que pusesse as mãos sobre eles, mas para os gentios, falar a palavra. Embora que em algumas ocasiões pediram que fossem colocadas as mãos sobre eles, e Cristo mesmo disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Sobre os enfermos empunharão as mãos e curarão, serão curados. Ou seja que não tem problema nenhum. Mas quando entre os gentios chegam pessoas com uma fé, como da mulher cananeia, que é gentia, e como o centurião romano, que diz: não sou digno de que entre baixo o meu teto. Diga apenas a palavra e o meu servo será curado. Disse: eu sou homem colocado como autoridade, e eu digo a esse vai, e ele vai, eu digo a esse faça isso, ele faz. E disse: fale apenas a palavra e o meu moço será curado. E Cristo disse: grande é a tua fé. Ou seja, não é achado fé tão grande em Israel como a deste gentil. Ou seja, que a fé a nível grande estaria no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios, quando começaram as etapas da igreja gentia. É pela fé que alcançamos as promessas de Deus. Não tente alcançar as promessas de Deus pelo intelecto, porque você vai se decepcionar. Esteja seguro de que você crê de todo o coração, embora você não entenda. O entendimento vem mais adiante. Quando é que você creu de todo o coração? Depois passa ao Espírito, para daí passar ao corpo e se materializar. E a pessoa permanece e espera como Abraão, que esperou 25 anos pela promessa. Quando tinha 29 anos, Deus sempre aparecia em diferentes ocasiões, confirmando a promessa. E a última vez que confirmou, ele disse, que Sara confirmou, ele disse: no próximo ano é que vem um filho prometido, pelo qual, tendo 99 anos de idade, ou já havendo começado o ano 100, teve que ser rejuvenescido, porque já estava velhinho. E Sara, com 89 anos, quem esperaria um filho de uma anciã de 89 anos? Apenas um: o seu esposo. O seu esposo cria que ela teria o filho prometido. Ela não cria. Por isso deu a ela de companheira a sua serva Agar, para que tivesse o menino que ele estava esperando.
ela raciocinou, não tem que ser com uma jovem que pode conceber. Pensou que ela já não tinha, não passava por essa etapa menstrual que as mulheres passam e, consequentemente, cientificamente, não pode conceber uma mulher que já terminou esse ciclo de vida. Mas Abraão cria que sim, que através dela, porque Deus havia prometido. Tem alguma coisa impossível para Deus? Não tem. Se não tem, então, como Deus prometeu, assim Ele fará no tempo correspondente. Lembrem que na era de 100 anos, na idade de 100 anos de Abraão, é o segundo ciclo de ano do jubileu. Aos 50 anos é o primeiro jubileu de Abraão. Porque o ano do jubileu é ano 50 sempre. E teve que esperar mais 50 anos para chegar ao ciclo de ano do jubileu, para receber uma transformação e ter o filho prometido, o filho de Abraão, Isaque. E o primeiro ano do jubileu para o povo de Deus, em termos proféticos, foi quando Jesus esteve sobre a terra. Era a era de pedra angular, aquela porque a pedra angular era Cristo. E esse ciclo divino trouxe a bênção na cruz do Calvário de sacrifício de expiação, e também trouxe o dia de Pentecostes, que é também dia 50. O dia de Pentecostes é em ano de Pentecostes. E para esperar a segunda parte da leitura que ele teve de Isaías, capítulo 61, versículo de 1 ao 3, onde diz: e para pregar o ano aceitável do Senhor, e depois diz: e o dia de vingança do nosso Deus, ali se deteve, não leu essa parte, porque cumpriria naquele tempo apenas para pregar o ano da boa vontade, o ano aceitável do Senhor. São Lucas capítulo 4, versículo 11 em diante. É que a segunda parte, para proclamar o dia de vingança do nosso Deus, é para a segunda vinda do Filho do Homem. É para esse tempo final, onde se estarão proclamando os juízos divinos que virão sobre a raça humana, para o qual é preciso que a igreja esteja no ciclo divino de era de pedra angular. E esse é o ciclo divino para a igreja ser rejuvenescida como Abraão e Sara foram rejuvenescidos para que nasça o Isaque prometido. Ou seja, a vinda do Messias, a sua igreja e depois ao povo hebreu. E para que sejam transformados
todos os crentes em Cristo do tempo final. Lembrem que a igreja está representada em Sara. Assim é que, consciente de que estamos vivendo depois das 7 eras da igreja, e assim como veio o precursor da primeira vinda de Cristo na 7ª era, a etapa da igreja hebraica sob a lei, e depois fez a introdução com a sua mensagem, introduziu o Messias. Depois veio o Messias para uma nova etapa, a etapa de pedra angular. Já transcorreu 7 eras e o mensageiro precursor da segunda vinda de Cristo já veio e se foi, mas a sua mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo ficou no meio da igreja do Senhor, Jesus Cristo. Portanto, tal e como Ele, precursor, a segunda vinda de Cristo, assim se cumprirá. E nós cremos de todo o coração e veremos materializado e então entenderemos. Enquanto isso, cremos de todo o coração. O reverendo William Branham disse esta mensagem e introduzirá Cristo ao mundo. Esta mensagem introduzirá Cristo ao mundo, ou seja, que vai ser de acordo como já foi profetizado. Na mensagem, qual é a atração no monte? Ele disse: virá em um burrinho pequeno, um burrinho fazendo referência ao que aconteceu há 1000 anos atrás. E diz, sem dúvida e sem denominação, clamando, e o povo, pois certamente também, Hosana ao Rei que vem no nome do Senhor. Ele está citando aquilo para mostrar que haverá uma repetição para uma nova dispensação. Como aconteceu lá, se repetirá aqui. Os detalhes também estão na mensagem do reverendo William Branham. Por exemplo, também diz do Oriente, ou seja, a luz que brilhou no Oriente, em sua vinda lá, mas diz, onde brilhará, resplandecerá a luz nesse tempo? No Ocidente. O Oriente é o Oriente Médio lá, e brilhou ou resplandeceu em Israel e cobriu todo o Oriente Médio. E Cristo, em Espírito Santo, essa luz veio do Oriente, passando pela Ásia Menor, Europa, América do Norte, continente americano, que consta da América do Norte e América do Sul e o Caribe, e da América do Norte. E na América do Norte esteve a luz, Cristo, no reverendo William Branham, e na etapa que correspondeu a ele, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, essa luz esteve iluminando como iluminava no deserto aos judeus por 40 anos. Da parte norte se moverá a outro lugar onde haverá uma grande carpa catedral
para ter a maior manifestação de toda a história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso dará cumprimento ao que ele disse: do Ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Percorreremos este caminho mais uma vez. Se Elias percorre, o ministério de Elias percorreu a senda em Elias Tisbita pela segunda vez, em Eliseu com uma porção, uma dupla porção, por terceira vez. O Espírito Santo operou o ministério de Elias por terceira ocasião em João Batista, e por quarta ocasião o Espírito Santo operou o ministério de Elias no reverendo William Branham, porque os ministérios correspondem ao Espírito Santo. Ele é o que tem os ministérios e os opera no meio do seu povo, na dispensação, no tempo e pacto que está vigente para cada ocasião. E se percorre novamente o ministério de Elias, seria por quinta ocasião, o qual corresponde às duas oliveiras, Moisés e Elias, de Zacarias capítulo 4, versículo 11 ao 14, e de Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. Aí é sobre esses ministérios que percorrerá o caminho novamente. E isso será o que os judeus verão e dirão: isso é o que nós estamos esperando. Porque eles estão esperando Elias, que virá precursando a paz imperecível, proclamando a paz imperecível, qual será no reino do Messias. Ou seja, que virá para introduzir no reino do Messias. E também estão esperando a Moisés, um profeta como Moisés, o qual foi Jesus Cristo, Filho do Homem, em sua primeira vinda, e será o mesmo em sua segunda vinda. E já parece que com o que foi dito quanto a esse tema, é suficiente para que possam compreender até onde compreendam. Lembrem que isso está ligado ao sétimo selo, está ligado à voz dos sete trovões, a voz de Cristo, como leão, está ligado à proclamação do dia de vingança do nosso Deus, está ligado à terceira etapa em acréscimo da carpa. Ou seja, que quando chegue esse tempo, estarão se cumprindo estas grandes profecias no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a voz dos sete trovões, a voz de Cristo como leão, estará nos falando, nos revelando o mistério da sua vinda, e estará nos dando a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como confirmou a fé a Abraão, no último ano que apareceu para confirmar a fé do Filho prometido,
e lhe trouxe uma transformação, o qual estamos esperando. Nesse tempo, Ele estará nos confirmando a promessa da transformação e rapto para todos os crentes em Cristo que estarão no ciclo divino do ano de Pentecostes, ou ano de jubileu, para uma transformação física, um arrebatamento físico em corpos glorificados, onde, assim como Elias foi arrebatado ao céu em um carro de fogo, os crentes serão levados em carro de fogo à sexta dimensão, a sétima dimensão, a dimensão de Deus, a festa mais importante do universo, para a festa mais importante que já tenha se realizado no céu, a ceia das bodas do Cordeiro. Conforme a tua fé seja feito. Eu creio de todo o meu coração. Entenda ou não entenda. Estamos no ciclo divino igual ao tempo em que Abraão recebeu a visita de Elohim, de Deus, com os anjos Gabriel e Miguel. Também no meio da igreja, no último dia, assim como estiveram anjos com o reverendo William Branham e Elohim, Deus, manifestado nele para esse tempo final. Também Deus e Espírito Santo também estará, e estarão os ministérios das duas oliveiras, que correspondem aos ministérios de Gabriel e Miguel, que visitaram Abraão com Elohim e depois passaram a visitar a Ló, pelo qual Abraão esteve intercedendo, porque aquele era o tempo em que o mundo gentil, os habitantes da cidade de Sodoma e Gomorra e cidades próximas seriam destruídas com fogo do céu. E esse tempo é também para o dia de vingança do nosso Deus, para o mundo ser queimado com fogo atômico em uma terceira guerra mundial. As nações que se afastaram de Deus vão ter esse castigo, e o anticristo e seu reino, o reino dos gentios, será tirado e estabelecido o reino do Messias, o reino de Cristo, onde estarão todos os crentes em Cristo como reis, sacerdotes e juízes. Algo grande se avizinha, se aproxima, algo grande está por acontecer. E por isso está nos preparando para nos tirar daqui antes que caia os juízos divinos sobre a terra.
Não tem lugar seguro nesse planeta Terra. O lugar seguro está em Cristo, e Ele vai nos levar à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai Celestial. E quando já passar o juízo, retornaremos à terra, já como reis e sacerdotes e juízes, com corpos glorificados, jovens, eternos, como o corpo glorificado que Cristo tem. E se o corpo que você tem tiver algum defeito, não se preocupe. O que Ele vai nos dar não tem falha. Será o corpo que Deus desenhou para você e para mim desde antes da fundação do mundo. Agora não se preocupe em se perguntar como vai ser esse corpo. O que vai dar, sabe que é importante. Não vai ser o nosso pedido, senão a decisão de Deus. E esse é o corpo perfeito que Ele desenhou para nós desde antes da fundação do mundo. Assim que eu não vou me preocupar se eu vou ser baixinho, ou se eu vou ser alto, gordinho ou magrinho. Isso foi um assunto de Deus desde antes da fundação do mundo. E o que Deus decidiu é o melhor para mim. E para quem? Para cada um de vocês também. Para mim tem sido um grande privilégio estar com vocês nessa ocasião, dando-lhes testemunho do nosso tema, conforme a tua fé seja feito. Deus lhes abençoe e guarde a todos vocês.